Bom dia! Bom dia. Vamos começar, talvez eu vou conseguir dar pouco aula de inteiros também, mas quero com certeza pelo menos chegar num ponto de indução e recursão, porque por enquanto temos a parte de recursão e não temos a parte de indução. A ideia é que o mais que a gente entende o conceito, a gente vai perceber que na verdade não são duas ideias, é apenas uma, mas vamos chegar lá com experiência e com paciência. Então, o que a gente tem feito até agora nessa disciplina é definir os naturais, os nats, na verdade. A gente viu uma maneira que conseguimos definir estou na disciplina certa, assim, definir o que é além do próprio tipo, que a gente viu várias formas de descrever esse tipo. A gente viu também como definir funções saindo desse tipo, estou enfatizando essa coisa. E a gente define essas coisas por recursão, a ideia sendo que basta eu falar como comportar em cada um dos casos possíveis. Então, se por acaso eu quero definir uma função f de n para n, basta eu falar como ela comporta elementos construídos a partir desse construtor e como ela comporta elementos construídos a partir desse construtor. E a ideia é que dentro durante essa definição, eu tenho acesso, isso é que eu vou chamar de presente da recursão. Pronto, aqui nossa primeira... Ok, acho que a gente não viu uma definição bem mais simples que essa, mas enfim, aqui eu estou definindo essa função de nat cross nat para nat, e a ideia é que aqui dentro da parte da definição eu tenho acesso nas respostas dessa função para argumentos mais simples, melhores. Toda a ideia é essa. Esse exemplo não é muito bom para mim agora, porque ele é uma função binária, ou eu poderia escrever ela para ficar melhor. Alguém pode falar para mim como poderia escrever isso de uma maneira currificada? Quero ver mãos. Inclusive em Haskell, que vocês deveriam ter já começado a implementar tudo isso, e implementar várias funções que tem no primeiro exercício. O padrão é ser currificado, certo? E ainda estou devendo para vocês uma coisa, que é qual a vantagem, por que alguém usaria isso? E a gente teve um papo, eu lembro que convenci uns de vocês sobre que é melhor a coisa currificada, mas no final das contas, se fosse sempre melhor, a gente só usaria currificada, e ainda a gente não chegou no ponto de apreciar a descurrificada. Então, qual seria a maneira que é currificada? Mãos. Sim, me lembra o teu nome? Maria, pode falar. Muito bem. Seria nat para... Então, no final das contas, essa é uma função unária, mas não uma operação unária. Por que não uma operação unária? O que significa operação unária? Não, isso é... Estou enfatizando a palavra operação unária de um tipo alfa. Enzo? Não. A gente definiu exatamente o que significa operação. Operação unária, ou n-área, para qualquer n. Operação n-área de tipo alfa significa, Luiz Felipe? A operação unária seria de nat para nat. De nat, certo? Peraí. Uma operação unária no tipo nat é uma coisa de tipo nat para nat. Uma operação binária de tipo nat é nat cross nat para nat. E por aí vai. E uma operação zero-área é tipo nat? A gente falou isso? Sim. É Subnat. Tem um porém lá que talvez a gente vai conseguir definir, não sei se vai dar tempo, mas tem um porém lá. Mas enfim, então por isso essa não uma operação, porque qual o retorno dela aqui? Nat para nat. Exatamente o que Maria falou, nat para nat. E agora, não posso falar que ela é operação no nat, porque mesmo que ela pega nat, qual alfa? Mudou o alfa. Ok? Eu não posso chamar ela de... Por outro lado, retornando essa coisa, para ser uma operação unária desse tipo, ela deveria receber essa coisa de tipo. Mas o que ela recebe e o que ela retorna são tipos diferentes. Ela recebe um nat, ela devolve o quê? Uma função de nat para nat. Vendo isso no meu coração currificado, eu não vou considerar que isso é uma coisa unária. Eu vou falar que é uma função binária currificada. E isso significa o quê? Que ela tem um bocado de alfazinhos aqui, n alfazinhos aqui. E no final das contas tem mais um alfazinho aqui. Então isso que eu ia considerar operação currificada n-área. Eu vou visualizar assim. E onde que associam as parênteses implícitas? Exatamente da maneira que
a Maria falou é que, no final das contas, isso é implícito. Ok? Ou seja, a associatividade sintática da setinha é a direita. Ok? A direita. Okay? Por quê? Porque eu quero escrever uma função daqui a pouco até ternária, eu não vou querer escrever todas essas parênteses aqui. Alfa para abre parênteses, vita para abre parênteses, gama para delta, fecha. Pronto, fechou. Queria escrever isso como? Assim. Ok? E como vou ver isso no meu coração? Como vou ler isso? De alfa para vita para gama para delta. Eu vou interpretar isso como? É uma função ternária. Currificada. Ok? Bem, sim, alguma dúvida? Obrigado. O comentário aqui. Nada, ok, bem. Então, voltando, a ideia seria, para enfatizar o meu ponto do presente da recursão, queria dar uma definição aqui de uma função bem mais simples, que na verdade está no arquivo de vocês para definir, do fatorial. Como poderia definir o fatorial? Vou chamar ele de, sei lá, fact. Qual é o tipo dele? Sim? Not para not. E por que eu prefiro ele? Porque agora, de fato, é uma funçãozinha saindo do not, entrando no not. Está bem mais simples justificar isso como exemplo. A outra coisa, preciso pensar um pouco mais. Então, qual seria a definição disso? Recursiva. Eu preciso falar para onde vou mandar o zero e para onde vou mandar qualquer sucessor, que eu vou denotar qualquer sucessor assim. O sucessor de algum not que eu vou precisar chamar ele de n. Se aqui eu descobrir que nem precisei referir a esse n, vou falar então, nem vou dar nome para ele, é o sucessor de qualquer outra coisa. Ok? Mas eu vou precisar, porque para responder qual é o fatorial de um número, se o zero, a resposta vai ser o quê? Alguém? 1, exatamente. E se é sucessor de algum n, seria o... N vezes fatorial de... Não seria n, seria... Chame o fatorial no n. E agora vezes... O próprio SN. o n, esse sucessor. Ok. Pergunta, só para pegar o jeito de escrever. Eu preciso dessas parênteses aqui? Ou seja, posso deixar elas implícitas ou se eu vou apagar vai acontecer bagunça? Quem acha que eu posso apagar? Quem acha que eu preciso delas? Tem uns, ok. De fato, posso apagar, são implícitas, mas quero entender o porquê. Qual é a briga se eu apagar? Que eu preciso ver se ela é resolvida e como que ela é resolvida para ver se eu vou botar as parênteses ou não. Quem está brigando aqui? Não o factorial. Quando a gente fala briga para resolver com parênteses, é sempre entre operações que a gente escreve em forma infixa. Cadê essas duas operações em forma infixa que estão brigando? E por quem eles estão brigando? Não? Sim, Mike? A multiplicação e a atribuição da função. Tu falou, só bugou a palavra atribuição, era a palavra certa. Começa com A, termina com são, aplicação. Então, esses são aqui os dois operadores infixos, escritos de forma infixa, que estão brigando. Um é esse cara invisível aqui, e outro é esse cara bem visível aqui. Tenho dois infixos binários, e eu escrevi os dois na mesma expressão. Então, preciso saber quem vai ganhar esse cara aqui como argumento. E a gente tem concordado que a aplicação de função pega mais forte. É como se fosse multiplicação, mas mais ainda, certo? Então, por isso que essas parênteses aqui são implícitas. Pergunta, essas posso apagar? Só eu acho que já não dá. Não dá por quê? Porque se eu apagar vai acontecer o quê? Continua? A multiplicação vai aplicar no sucessor? Ok. E por que do nada vai acabar a multiplicação agora ser considerada mais forte? Qual a outra operação aqui? Não é o sucessor. É a aplicação. O sucessor lá é apenas um carinha. Tá? Quem está brigando para esses caras lá é
novamente, quem está obrigado são operações que a gente escreve em forma fixa. O sucessor não é uma dessas. Okay? Quem está sendo em forma fixa aqui, a expressão toda tem esse formato. Coisa, primeira operação, coisa, segunda operação, coisa, terceira operação, coisa. Então tenho blap, tup, blap, tup, blap, tup, blap. Então, se fosse números reais, para dar um exemplo onde também tenho duas coisas que vocês entendem bem a precedência, seria como escrever A, B mais CD. Sem escrever nada. Cadê os parênteses? Implícitas. São aqui e aqui. Por quê? Porque a multiplicação pega mais forte que esse cara. É exatamente o que acontece aqui. E exatamente por esse motivo que não preciso de nenhuma desses parênteses aqui. É exatamente a mesma coisa que acontece aqui. Aqui está combatendo o mais, que é mais fraco, com o vezes, que é invisível, mas poderia escrever ele aqui para enfatizar o meu ponto. E aqui está combatendo o vezes, que, ok, em comparação com o mais ele é mais forte, mas em comparação com a aplicação de função, a gente concordou que a aplicação de função é a coisa mais forte que tem. Ok? Então, no final das contas, com pouca experiência com toda essa ideia, eu não vou acabar usando essa coisa e escrever apenas... E escrever apenas essa equação assim. Justo? Ok. E agora a pergunta é, o que eu estou falando de presente e recursão aqui? A ideia é que, enquanto estou definindo essa parte, aqui não tenho nada recursivo, ok? Espera aí, vou tirar essa coisa aqui do meio. Vou botar ela em algum outro canto. Minha definição acabou tendo só duas equações, tá? Então, enquanto eu estou definindo a primeira equação, aqui eu não tenho acesso a nada. Mas enquanto eu estou falando qual é o fatorial de um sucessor de alguém, eu tenho acesso, posso supor que a pessoa que está lendo isso já sabe o que significa fatorial de 3. Ela está se perguntando qual é o fatorial de 4. E exatamente por isso não temos nada tijoloso aqui, porque aqui eu estou definindo, se eu prestar atenção no que está sendo definido mesmo, todas essas são definições. Mas seria errado pensar que essa coisa aqui definiu essa coisa aqui. Então, se eu para pintar uma coisa verde para lembrar, para assumir para continuar com minha convenção, que eu estou botando verde as coisas que estou definindo, o que está sendo definido com a primeira equação é o que significa fatorial de zero, não o que significa fatorial. E a segunda significa o que defina o que significa fatorial de sucessor de n. Ok? E agora o problema seria se aqui aparecer fatorial de sucessor de n, que com certeza isso nunca ia calcular nada, ia cair num cálculo infinito, vamos dizer assim. Mas aqui não parece isso, parece o fatorial de n. E é exatamente esse cara aqui que eu vou chamar de o presente da recursão. Então, a recursão chega e fala para definir o que seria o fatorial de sucessor de n, considere que a gente já sabe o que significa fatorial de n. Chega de recursão, vocês precisam resolver imediatamente todo o arquivo que já tenho lá de Haskell, que é questão de definir coisas por recursão. Logo depois vai ser mais ainda definições. Então precisamos, esse é o lado de programação. O programador, o trabalho dele inicial é programar, definir os programas. Logo depois, junto com isso, na verdade, não bem depois, mas junto com isso a gente elabora a ideia de demonstrar propriedades do que a gente definiu. Porque você vai querer vender esse programa até, você vende muito mais esse programa que você fala, olha, aqui não é o fato que ele passou os testes, que é comum coisa também falar, eu fiz testes no meu programa, passou milhões de testes, ok? Outra coisa você falar, aqui é a demonstração que esse programa é correto. Então, a gente vai precisar demonstrar as propriedades, vamos começar com a adição, demonstrar que ela é assertiva, blá, blá, todas essas coisas, ok? São duas habilidades que acabam sendo parecidas e similares, mas, enfim, o homework que vocês têm até agora não era para demonstrar nada nessa disciplina, era para definir. Precisamos aprender bem como definir, como programar, ok? Recursivamente. Então, quero já entrar na ideia, voltar para tentar demonstrar o que a gente estava apanhando. Lembraram o que aconteceu na última aula? A gente estava tentando demonstrar que essa operação que a gente definiu é associativa. E cada vez que a gente conseguia escapar e escrever um pouco mais linhas de demonstração, estava parecendo cada vez mais óbvio que não temos como demonstrar isso.
Vamos lembrar o que aconteceu? A gente falou que, olha, para demonstrar essa coisa aqui, eu não sei para onde ir, para onde calcular qualquer coisa, sem saber qual é a forma do Z. Se ele foi construído como zero ou sucessor de alguém. Então, vamos falar, ok, beleza. Vou separar então nesses dois casos. Se então o terceiro cara que eu chamei de C aqui, o terceiro cara é o zero, a gente conseguiu demonstrar isso. Deu certo. Mas sempre sobreviveu um segundo caso. Esse é sucessor de alguém. E nesse segundo caso, infelizmente, em algum momento precisei saber a forma desse alguém. Se é sucessor de algum C'. Fiz os cálculos, precisei separar de novo. Se por acaso o C' é zero, consegui resolver, mas se o C' é sucessor de algum C duas linhas. E por aí vai. E essa coisa a gente desistiu porque essa coisa não ia fechar nunca, certo? E cada demonstração, como a gente observou, só pode ser uma quantidade finita de linhas. Não tem como programar um programa com uma infinidade de linhas. Sim, qual a briga? Não, é só uma dúvida. Sim. Quando você separa em casos a partir de C, seria ficar C igual a zero e ser sucessor de C'? Seria o mesmo que a indução daquele joguinho dos números naturais? A indução de quem? Daquele joguinho dos números naturais? Não, a gente, quem está jogando, todo mundo deveria estar jogando, já tem um contato com indução a partir desse número. O problema exatamente com a separação dos casos que estou fazendo é que eu não ganho essa coisa extra, certo? Para fazer o paralelo com recursão, é como se eu estou fazendo recursão, querendo definir uma função aqui, esquecendo que eu posso ter acesso no fatorial de n. Então, efetivamente, o que é a indução que a gente vai aprender nessa aula, começar a aprender nessa aula, vai nos dar é, ok, no segundo caso, que é sucessor de alguém, você vai ganhar o presente da indução essa vez, que vai falar que esse carinha aqui, o C' no caso, é legal. Certo? Essa parte, ok? Quero descrever o processo de indução em várias maneiras. E uma vai ser exatamente equivalente a o que está acontecendo no joguinho do Natural Numbers Game, e a outra não. Na verdade, acabam sendo equivalentes, mas uma vai ser exatamente a mesma e a outra não. E eu quero começar com a diferente, onde eu vou escrever ela como regra de inferência. Então, qual seria a ideia? Quero achar uma nova maneira para demonstrar proposições que têm essa cara. Para todo n nat, então tudo que eu vou falar agora serve para nats. Vamos lá. Se meu alvo tem essa forma, eu vou ganhar um novo ataque que eu posso fazer para esse alvo. Até agora, qual era o único ataque que eu tinha para esse alvo? Não separar casos de quais casos? Quem falou que separar casos era quais casos? Quais casos? Era esse n sendo zero, esse n. Pois é, mas você ainda não tem N. Porque o alvo é esse, então você o único ataque que você poderia fazer aqui seria o quê? É um para todo. Então, seja o natural, e agora depois, a única coisa que você... Não, a única, talvez tenha outros dados, mas enfim, o que você poderia fazer com esse U é olhar na cara dele e separar em casos. Mas, nesse momento, para atacar esse alvo, a gente só tem uma maneira. Me deu um N arbitrário, eu vou ver o que eu vou fazer com ele. E Enzo vai querer olhar nele para separar em casos e tudo mais. O único ataque que tinha é esse. Agora a gente vai ganhar mais um ataque, mas cuidado, esse ataque não geral para qualquer proposição que começa para todo, é apenas com proposições que tem essa forma, para todo N natural, blá blá blá. Então não vai aplicar o que a gente vai fazer se eu substituir esse nat por um alfa, qualquer alfa. Isso serve só para o nat, por enquanto. Okay? Então, para escrever isso como uma regra de inferência, eu vou precisar falar para a qual coisa essa vai ser reduzida. Okay? E vai ser reduzida a dois novos alvos, que acho que vocês imaginam qual vai ser. A primeira coisa, eu vou querer garantir... Eu vou pronunciar agora para comunicar com vocês. Às vezes eu verbizo, sei lá, o fi para falar o fiar, certo? O n fia, o zero fia. Vou falar n legal. Então, eu quero mostrar que todo natural é legal. Ok? Esse é meu alvo. Então, vou reduzir esse alvo em duas coisas. Primeiramente, mostrar que o zero é legal. E segundamente, agora vou começar errando, demonstrar que o sucessor de n é legal. Qual o problema aqui? Ué?
Como é? Esse N é o mesmo daquele outro, sendo que a gente queria que fosse um N. Tu acha que isso resolveu? Temos o mesmo problema aqui. Poderia trocar o N por K, L, X, sei lá o quê. Qual o problema? A gente vai... Eu não tenho filho. Phi de N? Peraí. Vamos imaginar que o meu alvo era isso. Como eu vou pronunciar esse alvo? Todos os naturais são legais. João, qual é o problema? Acho que é porque o N' deveria ser uma variável ligada. Está aproximando, certo? Então, você quer mostrar que todos os naturais são legais? Primeiramente, vamos ver essa tradução. Mostre que o zero é legal. Ok. Segundamente, mostre que o N' é legal. Quem é N'? Mesmo se você trocar a linha, botar o N como eu tinha botado, o mesmo problema. Quem é N? O teu alvo original aqui não tem N. Não se engana com esse N, tá? Essa é uma coisa ligada. Não tem N aqui. Então não faz sentido falar, cada vez que você tem um alvo desse formato aqui, reduzam esses dois, porque eu vou falar de onde chegou esse, quem é esse cara aqui. Então, para melhorar essa coisa aqui, vamos começar, vou precisar ligar as coisas. Então, e precisamos entender bem no coração o que acontece aqui. Vou escrever para todo K, not. Se o K é legal, então o sucessor dele também é legal. Calma aí. Então, preciso achar uma maneira de descrever isso e entender isso no coração. Mas minha regra vai ser essa. E agora ganhei um novo ataque para demonstrar coisas do tipo, para todo natural, algo acontece. Dúvidas sobre o que eu escrevi até agora? Sim. Qual seria o comando para isso aí? Vamos, ok, boa dúvida. Vamos precisar pensar num comando. Então, na verdade, a dúvida é boa, eu vou já falar aqui. O comando que vou usar vai ser esse, por indução. E cuidado para fazer a diferença com o joguinho, porque o joguinho está ensinando você a fazer o quê? Indução a quem? Tem um parâmetro lá. Você escolhe qual natural que você vai fazer a indução. Enquanto esse comando que eu vou escrever aqui não tem nenhum parâmetro, é só por indução. Ponto. Qual é o efeito desse comando? Preciso traduzir esse efeito que tem aqui. Vai criar dois alvos. Vai criar dois joguinhos, exatamente como separar em partes faz, o split, ok? Eu preciso demonstrar os dois. Olha, tem uma raiz e você consegue inferir essa raiz se você conseguir fechar esses dois. E qual é o primeiro alvo? Seria... o primeiro joguinho vai ter esse alvo, o segundo joguinho vai ter esse alvo. Ok? Uma coisa que eu quero enfatizar é que, da mesma maneira que o split não abre um novo escopo, eu estou corrigindo isso o tempo todo no Zulip, mas se vocês insistem, é comum escrever split e depois ver parte esquerda, e parte direita. E parece que a pessoa que está fazendo isso pensa que o split abriu um novo escopo que é tudo isso. Tá? Não é. O split é executável instantâneo. Você não entra no split. O split já é instantâneo e separa o joguinho que você tinha, dois joguinhos. Fez o efeito dele, boom, aconteceu, e agora você tem que lidar com esses dois. Então a maneira certa para escrever um split aqui seria exatamente essa. Ok? O split fez algo e agora tem duas partes. Sim, cada parte tem seu próprio escopo e não afeta um escopo ou outro. Ou por indução, nesse sentido, cuidado, você não entra na indução. Ele vai criar dois novos joguinhos. Quais são? Esse e esse. Demonstrar isso e demonstrar isso. Ok? E agora você poderia falar primeira parte, segunda parte. Ok? Em vez disso, temos apelido para essas duas partes que eu preciso demonstrar. Que tem, eu vou brigar muito com esses nomes também, porque eu vou ver essa abusada várias vezes. Aqui seria, a primeira parte é chamada base. Só base, nada mais. Base. Ok? E aqui vou precisar demonstrar o que é o φ de zero. E a segunda parte é chamada passo indutivo. Mas esses são apenas apelidos das partes que eu tenho. No split também tem apelidos. Parte esquerda e parte direita, ok?
Aqui, em vez de parte primeira, parte segunda, os apelidos são base e o passo indutivo. Ok? São só os apelidos dele. Tá? Não é caso base, não é passo base. É só base. É a base da indução. Ok? Dúvidas até agora? Então, sabemos qual é o comando para utilizar isso? Vai ser por indução. Não faz sentido em quem, não tem parâmetro aqui. Por indução. Quando executável esse comando? Quando executável split? Quando uma conjunção. É qualquer momento que meu alvo é uma conjunção. Eu posso separar eles em duas partes, esse é o split. Quando executável por indução? Não. Esse é o ponto. Para todo N natural, algo. Certo? Esse caso vai casar com qualquer coisa que eu vou seguir depois. Mas não vou fazer por indução se quer para toda a pessoa. Ou para toda, sei lá, função, blá blá. Ok? Faz sentido? Somos naturais. Sim, João. Isso quer dizer que agora já tem duas formas de atacar o para todo, essa forma só Não quero falar duas formas de atacar. Se eu falar isso, você poderia usar por indução para qualquer para todo. Você tem duas formas para atacar para todo natural. A tradicional, que não importa o tipo do negócio, é para todo. Posso sempre solicitar um arbitrário cara, seja N, blá blá, e atacar o para todo da maneira que a gente atacou desde o início da disciplina. E mais uma nova maneira que aplica apenas nos para todo N natural. Ok? Então tenho duas maneiras, apenas nesse caso. Indução, a coisa nova, e a tradicional que aplica para qualquer para todo. Dúvidas? Ok. Quero começar agora, então, já temos, sabemos? Sim. Perdão. Por que a gente não pode botar um argumento no por indução? Peraí. Não, só para especificar, tipo, por indução de N, por exemplo. Quem é N? Justo. É justo para todos? Essa é uma dúvida, é uma briga super comum. Qual seria o problema aqui falar por indução no N? Para falar no N, eu preciso ter N nos meus dados. Eu tenho N nos meus dados? Não, porque meu alvo é para todo N, é que não tem N, ok? Isso é ligado. Então, se eu escrever por indução no N, eu vou falando quem é N. Tá? Então, por indução, a ideia é que vai atacar, suponha que ele está supondo, assim, hipótese, para ser executável, que teu alvo tem essa forma. Por indução, então, não precisa nem pode dar nenhum argumento. Por indução. Isso não corresponde à maneira que vocês têm visto no joguinho, e a gente vai ver dessa maneira também. Certo? As duas, nenhuma das duas é mais forte ou mais fraca. Mas é importante entender essa diferença. Sim. No passo indutivo, eu tenho sempre que dar no caso seria intro, né? Mas o suponha do... Um segundo, vamos lá. Porque, ok, eu sempre falo isso, eu não sei como, esse acho que foi o primeiro semestre que eu estou lecionando indução e esqueci de falar essa coisa. Quem aqui já ouviu um poeminha para demonstrar coisa por indução que envolve 3 passos? Ninguém? Acredito não. Vamos assumir. Passo 1 é uma coisa que tem a ver com 0. Passo 2, uma coisa que tem a ver com N. Nem sei quem é N. Terceiro passo, uma coisa que até às vezes é abusada falando N igual a N mais 1. Sei lá o que é aqui. Beleza. Então, para quem nunca viu isso, que acho que são menos pessoas do que estão querendo assumir, beleza, melhor. Para quem já viu isso, precisa completamente esquecer esse poeminha. Não estamos inventando poeminhas. Na verdade, nesse momento que eu aprendi esse comando, o que eu vou fazer? Ok, a base vai ser achar uma maneira para demonstrar essa coisa. E o passo indutivo vai ser achar uma maneira de fazer o quê? Demonstrar essa coisa. Então, meu alvo no passo indutivo, para enfatizar isso, meu alvo aqui é quem? Alguém falar? Como é? Para todo K natural, Com os dados que eu já tinha, para todo K, eu não vou escrever esse nato, ok? Já é implícito, para todo K. se fi de K, então fi de... Muito bem. E agora, vou descobrir que não é nada de poeminha que preciso memorizar 3 passos, blá blá. Eu não estou dentro de uma indução, eu fiz a coisa e agora, não faz sentido falar estou dentro da indução, tá? Fiz essa coisa, tenho para mostrar essa e essa. E agora, como vou demonstrar o passo indutivo? É um para todo K, blá blá. O que normalmente, o que eu ia fazer aqui? Seja K. Suponha fi de K. Exatamente. Que a gente sabe que essas duas coisas podemos escrever numa maneira só, uma linha só. Qual seria? Seja K, tal que fi de K. Muito bem. Seja K, tal que fi de K. Como essa maneira sempre é uma maneira válida para atacar o passo indutivo, ok?
porque o passo indutivo sempre tem essa forma, então eu sempre posso sejar esse cara aqui, eu sempre posso, logo em seguida, supor a parte esquerda da implicação. Acabamos dando um apelido para essa coisa aqui, que o nome dessa coisa aqui não escrevi os nomes dos apelidos ainda aqui, vou escrever. Essa é a base. Esse é o passo indutivo. E agora, essa coisa aqui é a hipótese da indução, que eu vou escrever assim. Então, eu já tenho um rótulo pronto que sempre vai servir, não preciso rotular isso assim com hipótese de indução. Se eu falar hipótese de indução, é porque dentro do passo indutivo eu escolhi atacar isso na maneira padrão. Então, essa coisa foi atacada, então eu já sei o apelido dessa coisa. Hipótese de indução. Tem outra maneira para atacar o passo indutivo? Sim? Chamar a indução de novo. Sim, porque ele é um para todo K. Lembrem que o K é um NAT. Então, não sou obrigado a fazer isso. Eu posso falar por indução, ponto. E eu vou ganhar o que aqui dentro? Uma nova base. Qual seria o alvo dessa base? Não sei. Não, peraí. Qual era aqui meia... Não, peraí. Por que estamos confundindo? Mãos. Ok, talvez estamos confundindo porque a gente nem escreveu qual o alvo aqui da base. O alvo da base seria, com os mesmos dados que eu tinha, demonstrar o que é? Feed zero. Vai só voltar tudo de novo? Como é? Vai só voltar tudo de novo? Vai fazer... Não. Não, nada disso. Então, estou no passo indutivo aqui. Uma alternativa seria essa. Quero ver a outra alternativa que não começa assim, mas começa com por indução. Professor, Calma aí, não, eu estou perguntando uma pergunta, eu quero mãos. Então, estou dentro do passo indutivo, da primeira indução, que é a primeira vez que apliquei a indução, e agora estou fazendo por indução. Seria correto botar aqui um novo escopo? não. Obrigado, não. Porque eu sei que o por indução tem duas partes e cada uma delas tem seus escopos, ok? Seria a base, que vai ter seu escopo. E o passo indutivo desse passo indutivo, que vai ter seu escopo. Normalmente, ok, já vou começar a abreviar as coisas, ninguém merece escrever tudo isso. O passo indutivo eu vou escrever assim. Tem seu escopo. Então, minha pergunta é, qual é a base? Mãos. Mais mãos. Eu vou escolher uma das mãos para responder, mas já vou dar uma dica. Onde eu preciso olhar para ver se essa coisa é executável? Essa coisa. No alvo. E o alvo precisa ter qual forma? Para todo N, feed N. Qual é o meu alvo aqui? Para todo K, feed K implica feed SK. Preciso então me perguntar se de fato esse alvo tem a forma para todo N feed N. Não vai servir isso se eu pensar que o Φ é o Φ. Tá? Mãos. Responder então. Pedro. Para responder, qual Sim. seria o alvo da base? Aham. Feed zero, Acabou ou tem mais? tem mais. Implica feed S zero. Muito bem. Por que isso? Quem ia responder outra coisa está errado. Ok? Φ de S0. Porque, como a gente viu, para executar a indução, preciso que meu alvo tenha uma forma para todo natural, algo acontece sobre esse natural. Qual é, então, esse feed? Para qual feed N seria? Não posso usar a mesma letra aqui, porque vai acabar sendo bagunçado, né? Então, aqui seria como tenho a ideia de para todo N, psi de N, onde o psi de N significa tudo isso. Psi de N seria N e N aqui. Qual a propriedade, então, que qualquer N precisa satisfazer? Que se por acaso ele fia, o sucessor dele fia. E agora, a base é o quê? Essa propriedade para especificamente o zero. Se o zero fia, então o sucessor de zero fia.
E agora, para ficar mais complicado ainda, qual seria isso? Escreva no papel, isso é mais longo, escreva no papel para ver se a gente vai acertar. É dúvida? É dúvida que você tem? Então... Okay. Sim, dúvida eu considero sinônimo de pergunta nesse caso. Sim, pode falar. Só fazer a pergunta que você fez agora. Eu não consegui entender. Fazer Ah, ok, foi mal. A minha pergunta é essa. Qual é o alvo do passo indutivo? Desse passo indutivo, porque desse passo indutivo a gente já descobriu qual é o alvo. A gente descobriu qual é a base aqui. Falta descobrir qual é o passo indutivo aqui. Para toda a sua pergunta. Se visualizei aqui essa coisa como, então isso é o psi de cá. Vou chamar de outra letra, assim, psi de cá. Então não tenho algo para pensar. Nem nessa pergunta que eu já fiz, nem na próxima. Onde eu vou olhar para responder aqui? A base é o psi de zero. O que significa psi de zero? Vou pegar essa coisa aqui e substituir onde cá, vou botar o zero. Eu cheguei aqui. Esse é o psi de zero. Dúvidas sobre o que aconteceu aqui? Sim? Não é? Sim, tipo, foi mal, mas eu preciso de algo para te ajudar também. O que me ajude, o que foi não entendido. Porque para ser aplicável por indução, meu alvo precisa ter essa forma. Ok? Então, minha pergunta é, esse alvo que tinha aqui tem essa forma? Posso encaixar ele no padrão para todo natural? Algo acontece sobre esse natural? Eu posso, só que esse algo não vai ser mais o φ. Se eu estou usando o φ para descrever algo, agora a propriedade que o K tem não é a φ. A propriedade que o K tem aqui é que o φ de K implica φ de sucessor de K. Então, para encaixar no padrão de indução, eu preciso visualizar isso como propriedade de K, abstrair o K lá. Então, chamando essa coisa só para minha conveniência de uma outra letra, psi de K, agora é imediato como que eu vou achar qual a base. A base vai ser o psi de zero. Traduzo de volta para ver como seria com os φs. E qual seria a outra? O passo indutivo seria quem? Mãos. Mais mãos. Augusto. Primeiramente no nível alto. Se você quiser ou não. Como é? Eu acho que tu falou, não sei se eu vi bem, falou psi de K. Ele falou psi, ele falou muito bem. Psi de K. Essa palavra que não implica, eu estou falando o que é? Implica, ok? Você falou implica mesmo? Para? Para, está pensando em função? Não, está pensando ok. Implica, ok? Psi de K implica psi de sucessor de K. Qual o problema aqui? Professor, não teria que definir outra variável? Não, calma aí. Qual o problema aqui? Quem é K? Se você falar que o teu alvo aqui é demonstrar algo sobre K e a gente nem tem K aqui, tem problema. Para todo K. Cuidado, Clécio, isso não é definir variável, não tem nada a ver. Não, eu capturei esse K aqui porque eu quero descrever uma coisa universal. Não questão de definir uma variável. Em algum momento a gente precisa ter essa conversa, tá? Que essa coisa aqui não tem nada a ver com ser assis inteiro. Será que agora é o momento? Não, daqui a pouco, talvez hoje ainda. Eu tinha pedido para vocês me lembrarem isso outra aula, ninguém me lembrou. Algum momento vocês vão ter essa briga, porque essa confusão é comum. Então, vamos traduzir isso um pouco para ver como que ele traduz, abrindo todos os psis. Essa coisa que quero vocês escrever no papel para ver se a gente vai acertar ou não. Vai ser grande, obviamente, hein? Já tem mãos? Mãos significa que já escrevemos no papel essa coisa, né? Ok. Vamos esperar um pouco mais.
novamente, não preciso de nenhum trabalho mental, agora, tipo, algo difícil. Se eu entendi que a tradução de psi de K significa phi de K implica phi de sucessor de K, é só olhar tudo isso aqui, é substituir cada aplicação de psi por seu significado. Certo? Nada mais. Só tem 3 mãos, por quê? Tá, vou esperar um pouco. De fato, precisa uma certa tinta, isso tá, não vai ser tão... Tem como simplificar, não. Quero ver pelo menos mais uma mão. Olha aí. Sim, esqueci o nome. Anthony Gabriel. Anthony Gabriel, fale aí. Eu vou escrever as coisas que você vai falar. Fale. Todo K, Para todo K. Opa, peraí. Para todo K, aham. aí abre colchete. Pequeno ou grande? É grande. Ok. Vai ter muita coisa dentro. Ok, fale. Abre parênteses. Ok. Phi de K implica phi de SK. Fecha parênteses. Implica em phi de SK. Abre o parênteses ou não? Ok. Implica em phi de SK. De SSK, no caso. Muito bem. P de S de SK. E lembramos a açúcar sintático para usar SS junto aqui. Falta parênteses. Espera aí. E faltou esse colchete grande aqui. Tá certo? Ok. Grande tinta e tudo mais. Mas trabalho mental deve ser praticamente nada. Agora, de fato você pode fazer isso, mas não significa que seria bom, certo? Se você conseguir demonstrar isso só atacando na maneira padrão, você vai demonstrar isso só na maneira padrão. Mas, em teoria, você pode abrir mais... Pode fazer mais indução aqui. E aqui também. Já que vai aparecer esse alvo, esse alvo todo, você pode atacar com a indução. Não vou pedir para vocês abrir toda essa definição, ninguém merece. Sim, Matheus, né? Sim. Professor, você pode subir só um pouquinho, quer dizer, descer um pouquinho, porque... Ok, é isso? Tá bom. Beleza. Agora, quero voltar, ok. Entendemos como funciona esse comando, ainda não aplicamos isso, então, na verdade, não entendemos nada, só estamos meio confiando, seguindo essa ideia. Quero ter uma conversa com vocês sobre como posso justificar essa ideia ou como posso visualizar essa ideia, esquecendo os apelidos que eu já dei, base e passo indutivo. E são apelidos, mas no coração não fala nada. Como assim base? É como assim passo indutivo. Okay? Isso não fala algo. Quero achar uma maneira para capturar exatamente o que aconteceu aqui e o que aconteceu aqui. Quero achar uma maneira de descrever isso e descrever isso numa maneira uniforme entre si. Tá, em tal forma que se eu pegar essa coisa comum e traduzir aqui, ela vai acabar dizendo phi de zero. E se eu pegar essa coisa comum que eu estou procurando aqui e traduzir para essa coisa, ela vai acabar dizendo tudo isso. Ok? E para entender como que eu vou fazer isso, eu vou perceber que, na verdade, qual quantidade de hipóteses que eu tenho aqui? 2. Por que é 2? O que mais é 2 nesse mundo? O sucessor de zero é 2? Como assim? Não, sucessor, eu tenho duas coisas. Eu tenho Como que chama? sucessor de Não, você está falando como eu posso descrever o número 2 nos NATs. Isso não tem nada a ver. Estou perguntando, coincidência que por que tenho 2 aqui, hipóteses, e não 3? Mais vamos. Alguém que não falou hoje? Ok, todo mundo falou hoje. Não, peraí. Sim, fale. Rafaela, né? Sim, fale. Pode formar os números naturais, porque os números naturais podem ser zero ou sucessor de algo. Ok, a quantidade de... como chamam essas coisas? Para os NATs? São os formadores de... Construtores. Tá, então é 2 aqui, porque eu tenho 2 construtores no meu tipo. E então gostaria de descrever essa coisa, que se vocês prestarem atenção, aqui está falando algo sobre esse cara, e aqui no final das contas está falando algo sobre esse cara.
Mas se eu ver toda essa coisinha aqui, até que talvez vou pensar que o protagonista aqui é o 0, aqui é meio difícil pensar que o protagonista é o S. Então eu quero achar uma maneira para descrever isso como algo que o 0 faz e descrever isso como algo que o S faz. Ok? Faz sentido isso? Alguém tem alguma ideia? Ok, tá. É normal não ter essa ideia aqui. Então, vamos começar com uma coisa meio ruim. Vamos chamar esse 0 é bom. Ou confiável. E eu quero essa coisa significar que o S é confiável. O que significa confiável? Imagina então, o teu interesse é ver quais naturais têm a propriedade phi. Vamos chamar eles de legais, por isso não usei a palavra legal aqui, usei confiável, ok? Eu comecei usando bom, quero evitar a palavra legal. Então, phi de n significa o n legal. Meu objetivo é demonstrar que todos os naturais são legais. Estamos ok até agora? Ok. Uma maneira de garantir isso é falar, olha, quais maneiras tenho para construir naturais? Tenho só duas. Basta verificar que esses dois construtores só construem coisas legais. É justo? Então, mas se eu pensar assim, de onde que chegou todo esse papo aqui? Imagine que você é o 0. Quantas coisas você construa na vida? Só você mesmo. Você já é construído, certo? O teu trabalho é só existir. Ok. E então, o que significa que você é confiável? Você vê que você mesmo, a única coisa que você construi que é você mesmo, é legal. Tá? Então, 0 confiável significa que o 0 é legal. Justo? Ok. Vamos assumir agora o papel do sucessor, onde você construa as NATs, mas o sucessor, diferentemente do 0, para construir um NAT, ele precisa receber um NAT. Agora imagine que você é o sucessor, você construiu uma coisa não legal, e a galera vai lá querer reclamar que você construiu uma coisa que não é legal. Você teria todo o direito de falar, não é problema meu, porque eu fui fornecido uma coisa que ela não era legal. Então, para ser mais justos, essa ideia de confiável, essa ideia que o S de fato não pode ser culpado por problemas com a propriedade phi, vai valer para o S apenas quando ele recebe coisas legais. Então, qual seria a promessa, ou prometer? É a promessa, né? É promessa? De prometer, pronto. Qual é o que o S precisa jurar que vai fazer? Se eu receber coisas legais, eu vou construir coisas legais. Eu prometo isso. Se eu receber coisas não legais, eu não vou prometer nada. Pode a coisa que acontecer ser legal ou não ser legal, mas de qualquer forma a culpa não vai ser minha se a coisa construída vai acabar não sendo legal. E é exatamente disso que vem toda essa parte aqui. Para todo o K natural, se o K é legal e eu dar o K para o sucessor, então o que o sucessor construiu é legal. Faz sentido essa ideia? Ok. Então, a maneira melhor não seria confiável, a maneira mais oficial para descrever isso é que os construtores preservem a phi. Vou escrever isso. Os construtores... Não sei onde escrever isso, vou escrever isso aqui, vou arrumar um outro canto depois. Não é preservem, preservam, né? Preservam a phi. Vou arrumar isso, tá? Entendemos essa ideia? Quantos construtores tenho? 2. Então, para demonstrar que todo mundo tem uma propriedade phi, basta verificar que os construtores que eu tenho, outro tipo pode ter 5 construtores, sei lá. Todos os construtores preservam a phi, então qualquer coisa que foi construída a partir dos construtores, preserva a phi. Satisfaz a phi. Não faz sentido falar preservar aqui. Ok? Vamos ver isso na prática. Finalmente ver uma demonstração que a gente vai demonstrar finalmente a associatividade da soma. E essa vai ser a única demonstração que eu vou fazer com vocês. Todas as outras a gente vai levar para o Zulip para vocês praticarem. Então, essa é a coisa que eu quero demonstrar. Na verdade, vou começar assim.
Finalmente, a ideia é que eu vou conseguir demonstrar qual é o meu alvo. Ok, eu executei essa linha, sejam A, B, C, qual é o meu alvo aqui? Primeiramente, quantas linhas são essas? São 3. Eu quero escrever elas separadamente. Então seria seja A, not. Qual é o meu alvo agora? Mãos. Quem não falou hoje nada? Sim, é Luiz Carlos, é isso? Sim, fale. Seria para todo para Muito bem, continua. Aí, A mais Y. Muito bem. Então seria para todo, vamos lembrar, o alvo aqui seria para todo Y, para todo Z. A mais Y mais Z igual blá blá. Ok. Qual será a segunda linha que eu executei já? Seja B, not. Qual é o meu alvo agora? Alguém? Ok. Marcos. Marcos? Sim. Muito bem. Praticamente você decapitou esse para todo Y desse monstrinho aqui. E o que mais precisa mudar aqui? Muito bem. Muito bem. Ok. E a última, finalmente, linha que executei, ou seja, C natural. E agora qual é o alvo que eu tenho aqui? Mãos. Ok, finalmente mais mãos. Moisés, sim. Para todo. Fala de novo? Isso. Ser menos violento, ok. E fazer o que mais? Muito bem. Certo. Ok. Normalmente a gente não vai escrever essas 3 linhas separadas, a gente vai escrever sejam A, B, C. Ok. E agora meu alvo é esse cara aqui. Pergunta, como eu posso fazer a indução? Não tem como. Porque para executar, para escrever por indução, eu quero escrever por indução aqui, aprendi essa coisa, obviamente quero usar. Por indução. Ok? Talvez para enfatizar que esse uso é diferente do outro, eu poderia botar no comando uma exclamation point aqui, por indução. Pronto. Então, por indução. Funciona isso? Não. Meu alvo não tem a forma para todo nada. Então, vou fazer o quê? Vou falar, opa, peraí. Ctrl Z. Vou apagar isso. O que eu tenho aqui? Vou apagar esse cara aqui. E isso significa... Vou voltar um passo atrás. E agora meu alvo era quem? Esse cara. Funciona por indução? Agora funciona. Ok. Então, o que eu tenho no meu escopo? 2 naturais. Meu alvo era para todo natural algo acontece. Então agora eu quero ver qual é a base. E qual é o passo indutivo. Mãos para qual seria a base. Vou escrever o alvo da base. Vou escrever em parênteses aqui. Milena. Muito bem. Onde você está olhando? Ok, você está olhando aí para cá, mas a ideia onde você está olhando para descobrir a base é qual era o alvo? Era essa coisa. Essa coisa toda foi chamada phi de Z, antigamente. Então a base, a resposta seria phi de 0. Mas não faz sentido escrever aqui phi de 0, porque nem defini phi em lugar nenhum. Tá? Se eu tivesse chamado essa coisa de phi, de Z, essa seria o phi de 0. Ok, continua. A mais... Mas tem um parênteses que eu preciso botar em algum lugar, né? Onde? Fechar. Ok, na verdade, essa parêntese, ok, isso é confuso. Essa primeira parêntese era... Vamos lá. Mais 0. Talvez deveria ter ela amarela. Continua? Então, como assim então? Ok. Muito bem. Ok. Pergunta.
Será que eu vou gastar tempo para demonstrar isso? Eu já demonstrei exatamente isso. Se eu ver qual é o estado desse joguinho, quais são meus dados, A e B inteiros, qual o meu alvo, exatamente essa equação. Eu já fiz isso. Quando, naquela tentativa que no final das contas não deu certo, esse era um caso que tinha dado certo fechar esse caso. Cadê esse caso aqui? Pronto, é esse caso aqui. A gente fechou esse caso. Então essa coisa eu já demonstrei. Exatamente assim a demonstração dela. Essa é a demonstração da minha base. Não vou escrever isso novamente, vou escrever já feito. Ok, e agora o que falta? Passo indutivo. E agora que é o alvo do passo indutivo. Todo mundo vai escrever isso no papel. Eu vou dar um apostado. 80% de quem escrever vai errar. Vamos ver. Se você pensar na maneira certa, ou seja, sem pensar, você não vai errar. Se você tentar achar sem pensar, talvez você vai acabar errando. Não, retirou isso. 80% eu vou baixar muito mais. Eu vou devolver 80% daqui a pouco. Esse é mais simples. Alguém tem sugestão? Enzo, falei. O alvo é para todo C. Para todo C, peraí, quem... C. Z, ok. C. Para todo... Calma aí, peraí. Qual era meu alvo na indução? Era exatamente esse aqui. Ok? Então, você está falando que o alvo é para todo Z. Como você continuou? Eu continuei que para todo Z, se A mais B mais Z, com parênteses no A mais B, for igual a mais parênteses B mais Z, Ok. implica em Continu... A mais B, parênteses, mais sucessor de Z. Então, peraí. Se eu entendi bem o que tu falou, você escreveu isso. Você tem um implica aqui. É aqui o implica? Ok. Imagina que você vai. No outro lado você vai escrever a mesma coisa, mudando o que é? Ok. Quem concorda? Essa é uma resposta bem comum aqui. Na verdade, ia comprar uma grande briga sobre a escolha da letra Z, mas vamos dizer que essa briga é depois. Provavelmente precisamos ver se está correto. Quem tá. Quem concorda com isso? Quem tem briga com isso? Esqueceu do S. Não, mas essa briga comigo. Enzo falou, professor, aqui. De fato, eu esqueci o S aqui. No final das contas, o alvo que eu tinha é para todo natural, blá, 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 aqui aparece como natural. Para eu encaixar bem no padrão que eu estou escrevendo a indução, para me ajudar a não errar e também para não ficar assim como um solto para todo o Z, vou voltar só para renomear o Z para cá. E Enzo pode falar, ok, nada mudou porque era uma variável ligada. Mudou só uma questão de padronização para me ajudar a não errar no futuro também. Então vou só trocar essa coisa aqui por cá. E agora eu tenho o formato que eu tinha. No final das contas, isso é o quê? Feed K. E isso é o quê? Feed SK. Ok? Bem, como vou demonstrar isso? Suponha. Não, primeiro seja K. Numa linha só, vou fazer seja... Que expressão. Tá o quê?
ele associa, certo? Associatividade significa que todos se associam. K associa quando ele está na direita. Precisamos visualizar essas coisas com maneiras no coração. Tá ok? O K associa quando está na direita de uma soma com 3 bichinhos. Tá ok? Como vou escrever isso? A mais B mais K igual A mais B mais K. E qual é o nome desse dado que eu ganhei aqui? Não, esse é chamado hipótese indutiva, que não preciso dar esse rótulo porque o padrão vai ser sempre esse. Então, agora tenho quais bichos têm os meus dados. O A, o B e o K. E sobre o K, eu sei que ele satisfaz algo legal. Qual é o meu alvo? Esse. Ok? Vamos tentar demonstrar nosso alvo. Como vou tentar demonstrar minha equação? Exatamente. A mais B mais sucessor de K. Novamente estou meio feliz, eu já fiz isso, ainda estou com suspeita se vai funcionar, porque eu já cheguei nessa parte feliz antes, com esperanças enganosas, mas antes eu não tinha esse dado, certo? Agora eu tenho, e aí toda a ideia é que esse dado vai ser suficiente para eu matar essa demonstração. Vamos ver, esse igual a quê? O que eu posso fazer aqui? Mãos, mais mãos. Renan, fale qual é o passo e depois você vai justificar. Sim, S. Muito bem. Você vai tirar o sucessor fora, certo? Sucessor de? Abre parênteses, A mais B. Aham. Fecha parênteses, mais K. Muito bem. E justifique agora? A adição por 2. Muito bem. Ponto 2. E não posso contar porque ainda está cedo e ninguém fez praticamente nada no exercício de Haskell, mas seria ponto 2 com qual X, qual N e qual M? N abre parênteses, A mais B. Não preciso abrir parênteses, por que não? Porque é só uma soma, ok? A mais B e o M é? Muito bem. Concordamos todos do que aconteceu no espacinho aqui? Bem. E agora, como posso continuar? Eu sei, então, estou meio ansioso, certo? Eu sei que essa coisa é igual a A mais B mais K. Por quê? Essa é exatamente a hipótese indutiva. Mas o que eu posso fazer agora? Aham. Aplicar a soma ponto 2 no sentido reverso. Peraí, ok. Antes de chegar nessa ideia, que talvez eu vou, ok? Mas antes de visualizar isso, faz sentido, ok, eu não consigo andar. O Pedro consegue, tá? Mas eu não consigo andar mais. Vou falar, ok, trabalhei um pouco no lado esquerdo, ok, vamos deixar por quanto? Vamos pegar o lado direito, ver para onde, trabalhar um pouco nele, porque não é necessário você começar no A e chegar até o Z. Pode começar no A e no Z, trabalhar, e talvez você vai achar um meio termo que são iguais. Então, depois, se você quer impressionar alguém que é facilmente impressionar com essas coisas, pode fazer o que Pedro ia sugerir. E também serve, tá? Mesmo que o objetivo dele não era isso. Ok, vamos lá. Qual seria o outro lado? A mais B mais sucessor de K é igual a... Eu não perguntei onde que foi o foco na primeira aplicação dessa substituição que a gente fez. Quem respondeu foi Renan, eu acho. Então eu vou perguntar, Renan, onde você focou aqui para efetuar esse cálculo? Na expressão inteira, muito bem. Pergunta, posso calcular aqui algo? Nessa expressão que eu tenho agora na mesa? Quem acha que... Ok, mais mãos. Alguém sugerir algo aqui? Alguém que não falou? Letícia. Ok, observação. Você não pode focar em toda essa coisa. É uma soma de algo que você não sabe se é zero sucessor, somando com algo que também você não sabe se é zero sucessor. Inclusive sobre o A não importa, porque a soma foi definida olhando no segundo argumento dela. Então não posso focar aqui exatamente porque não sei se esse cara é sucessor de alguém ou se é zero. Mas Letícia falou que ela vai focar aqui. Então qual a parte que você já vai escrever no próximo passo? E pare. A mais. Pronto.
Essa parte que eu vou copiar, por quê? Porque eu foquei nisso. Então, eu sei que eu vou escrever uma coisa assim. E agora? Pode falar. O S fora. Então vai ser sucessor de quem? Muito bem. E agora vou me perguntar, será que esses parênteses são obrigatórios, são mais externos que tenho lá, ou posso apagar? Posso apagar. Qual a briga aqui? Vamos, irmãos. Por que eu posso apagar essas? A gente teve essa conversa no início dessa aula. Vamos ver se a gente esqueceu já. Letícia, continua falando. Muito bem. Os dois que estão brigando não é o sucessor e o mais, porque o sucessor não é uma coisa fixa. O fixo aqui é esse cara e esse cara invisível. E a gente concordamos que esse cara é mais forte, então fica assim. Ok, muito bem. Aqui novamente a mais 2. Ok. E agora? Posso calcular mais? Letícia, continua. Onde você vai focar? Muito bem. Agora posso focar na expressão inteira, porque o segundo argumento eu sei se ele é o sucessor. Então, esse caso vai ser igual a... Pode falar? Muito bem. Então, vamos ver o que aconteceu nesse ponto. Eu comecei com essa expressão na mesa, que era a parte esquerda do meu alvo, e eu cheguei num resultado. Eu peguei a parte direita do meu alvo, e eu cheguei onde? No mesmo resultado, certo? Faz sentido isso? Ok, falei. Não, só faltou um parênteses na primeira linha. Ok, o Pedro é o meu Vim aqui. Onde você percebeu algo? Primeira linha do primeiro cálculo. O primeira... Não esquece. Vim bugado, ok. Bem, tudo bem. Um segundo. E o que aconteceu aqui? Qual foi a justificativa do segundo passo? Ponto 2. Ok? Então, meu alvo era demonstrar que as duas coisas são iguais. Eu peguei uma e mostrei que ela é igual a isso. Cadê? A isso. Eu peguei a outra e mostrei que é igual ao mesmo isso. Então são iguais entre si. Ok? Acabou? Ok. Essa, como falei, essa vai ser a nossa a última demonstração que a gente vai fazer. Mas o que eu não falei é que a gente vai fazer isso de novo. Então, vamos fazer isso de novo. Ok? O que acontece se eu escrever aqui e também quero introduzir a outra forma que é compatível com o que você está fazendo no joguinho do Natural Number Games, mas por enquanto não. O que acontece aqui, se eu pegar esse início que eu fiz, mas apagar mais uma linha e escrever por indução. Então, começamos do mesmo jeito, mas na verdade quero apagar essa também. Então, aqui executei esse comando. Qual o meu... primeiramente, posso executar esse comando? Por quê? Para todo algo nat. Quem é o... então, meu alvo aqui para todo y, blá, blá, blá. De y, blá, 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 phi de y. Ou psi de y, para não confundir. Não tem phi aqui. Phi de y. Quem é o phi de y? Mãos. Se quero visualizar isso como para todo y, phi de y. Quem é o phi de y? Pedro. O para todo Z. Muito bem. Tá, esse é o ponto critical. Esse aqui, todo, é o phi de y. E só se visualizar assim, eu posso falar, de fato, tem a forma para todo y, phi de y, onde esse y é um nat, ok? Então, por indução, vai acabar definindo, blá, 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 uma certa coisa. Qual seria a base dessa indução? Mas está roubando, é isso que eu quero ver. Sim, em inglês eu falei. Para todo Z, Muito bem. abre colchetes. Não, peraí. Não, continua. Para todos sim? Pode falar? A mais 0 mais Z, abre parênteses no A e o 0, vai ser igual a mais o 0 novamente, né?
Parêntese. Parêntese dessa vez, mais Muito bem. Alguém tem briga aqui? Ok. Qual ideia parece melhor? O que a gente fez ou essa? O que a gente fez parece melhor. Ok. Essa vai acabar sendo nem boa nem ruim, pior do que a gente fez, mas não a pior de todas. Efetivamente, essa vai acabar sendo o que a gente vai acabar falando como indução no Y. Ok? Assim que a gente vai ter acesso à indução parecida com o joguinho, eu tenho esses caras aqui, sei lá, ABC talvez, baixa aqui, escrevi XYZ, isso seria fazer indução no Y. E agora tenho, na verdade, 3 opções. É melhor induzir, sei lá, se posso falar assim, no X, no Y ou no Z. A gente já sabe que no Z deu certo, mas isso, talvez alguma outra opção ia acabar sendo melhor. Como que eu vou escolher isso? Alguém poderia falar que eu não tenho como escolher isso, porque a indução que a gente tem até agora não é como aquela do joguinho, é só por indução, então você não pode escolher nenhuma. Efetivamente, aqui eu posso escolher ou o Z, ok. Eu vou chegar no ponto que eu quero chegar, mas não comecei bem para chegar nesse ponto. Tá, vou voltar para a pergunta original. Como que eu vou escolher qual desses 3 caras aqui seria mais útil para ser o cara que eu vou fazer a indução? Para responder, não vou querer respostas, vou querer falar. Para responder essa pergunta, preciso olhar como que foi definida essa operação, a envolvida operação. A operação é qual aqui? A função que eu estou usando. Isso não é uma função. Qual a função que eu estou usando aqui? A soma. Se eu olhar, então, como que foi definida essa soma, vou ver que ela foi definida por recursão no segundo argumento dela. Era n mais aqui, n mais sucessor de m igual blá blá blá, igual blá blá blá. Então, para saber como que ela vai operar, o que eu vou precisar saber é a forma do segundo argumento dela. O primeiro, estou nem aí, eu posso aplicar a coisa aqui sem precisar saber se o primeiro argumento dela tem a forma 0 ou a forma sucessor de alguém. Justo? Ok. Então, sabendo então que o conveniente é saber a forma do segundo argumento dela, não do terceiro, das 3 opções que tem aqui, existe uma muito boa, uma ruinzinha e uma péssima. Qual a péssima opção aqui? O X. Porque o X, os 2 lugares que aparece o X, aqui ele aparece dentro disso, aqui aparece aqui. Nos 2 lugares que aparece, ele aparece na parte esquerda, que eu não estou nem aí saber nada sobre ele. A intermediária, ruinzinha, é o Y. Porque aqui vai me ajudar, já que aparece na parte direita, mas dentro dessa ele aparece na parte esquerda, não estou nem aí. Então, meio óbvio aqui que a escolha certa seria olhar no Z, porque nas 2 partes que ele aparece na direita, então isso vai me ajudar para continuar meu cálculo. Em geral, um dos desafios quando você quer demonstrar algo por indução, se você tem várias opções, indução em qual coisa vai fazer. Por enquanto, nem conseguimos isso porque não falei outra maneira de fazer a indução. Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas está valendo tudo isso aqui. É a mesma ideia que a gente teve antes, na aula anterior, onde a gente abriu os casos para olhar no Z. A gente não abriu os casos para o Y e o X. A gente abriu só para o caso Z. Porque não estava nem aí sobre o X e o Y. Basta eu saber o Z, eu sei fazer um cálculo aqui. Basta eu fazer o Z, eu sei fazer um cálculo aqui. Porque ele está na direita. Sim, Jomerson? Se a gente tiver 2 tipos de operações diferentes, tipo mais opções ainda. Aí você tem uma das operações, dos teoremas que vocês vão precisar demonstrar, obviamente, é a distributividade. Distributividade envolve multiplicação e soma. Inclusive, a gente junto não definimos multiplicação. Eu estava esperando alguém definir essas coisas, compartilhando, ninguém fez. Eu não vou definir a multiplicação para vocês. Vocês vão precisar definir isso. Então, a ideia é definir isso, verificar antes de tudo que a definição está certa no ZULIP e começar a demonstrar outras propriedades também. A multiplicação é associativa, distributiva, sobre a soma, comutativa, possui identidade, todas essas coisas, ok? Outras dúvidas? Ok. Então, o que acontece agora, se eu fizer o seguinte, eu vou falar que eu já demonstrei, espero que vocês já demonstraram, uma proposição geral dessa forma.
Concordamos? Isso é dos exercícios primeiros que tem na lógica. Você pode trocar a ordem dos quantificadores. Cuidado. Apenas se são consecutivos é da mesma cara. Então, para todo o x, para todo y, blá, blá, posso trocar o y e o x. Beleza. Se para todo x existe y, eu não posso. Discutimos isso no Zulip também, podemos discutir isso mais. É outra coisa, para todo x existe um y tal que blá. E outra coisa, existe um y tal que é para todo x, blá. Exemplo padrão, para todo x existe um y tal que o y é mais de x. Se trocar os quantificadores, e isso é válido. Se trocar os quantificadores, estou afirmando que existe um y que é mãe de todo mundo. Que no caso não seria válido. Cuidado com essa troca. Posso trocar quantificadores da mesma cara entre si quando são consecutivos? Mas só isso. Ok? E agora eu tenho quantificadores consecutivos aqui. Então o que eu vou tentar fazer agora é trocar a ordem deles para botar primeiro quem? O Z. Em Lean eu faria isso com rewrite, porque o Lean me permite fazer rewrite com proposições equivalentes. Aqui eu vou escrever apenas um basta. Basta demonstrar. E eu vou escrever uma coisa que é equivalente mesmo. Eu precisaria ser equivalente ou eu posso me escapar com algo mais fraco? Se você está querendo demonstrar uma coisa, tem que ser equivalente. Não, necessariamente. Posso escapar com uma coisa melhor? Basta a nova coisa que eu vou botar como alvo implicar o meu alvo antigo. Não precisa ser equivalentes. Basta a nova coisa que eu boto na mesa garantir o que eu queria, já está garantido. Tá? Então, a gente já discutiu isso. Aqui vou fazer o quê? Basta demonstrar que para todos vou enfatizar isso para escrever assim. Para todos, sei lá, x, y. E essa coisa que tem aqui. Toda essa coisa, não vou repetir. E agora a pergunta é, posso fazer indução? Ok, por indução. Por que eu posso? Porque é para todo natural, blá, blá. Então, por indução. Qual a base? Mãos. Ih, tem mãos, olha aí. Mais mãos. E talvez estou pedindo demais. Marcos. Para todo XY. Começou bem. Aham. Colchetes, parênteses, x mais y. Parênteses mais 0. É igual a x. Muito bem. Parênteses, y mais 0. Justo? Todo mundo ia falar isso, espero. Precisou pensar, eu não quero subestimar o trabalho de Marcos, mas não tanto, né? Porque visualizando isso como para todo Z, sei lá, φ de Z, é só substituir o Z por o zero e acabou, né? Ok. E agora vamos ver se esse é o apostado que queria dar antes. Vamos tentar ver o que é o passo indutivo. Qual seria o alvo aqui? Papel primeiro. Vocês vão gastar essa tinta. E depois de escrever, mão. Esse é o primeiro ponto que normalmente a galera começa a errar bastante. Não é difícil. Se eu não pensar, é fácil. Mais mãos, mais mãos. Alguém que não falou hoje?
João Davi. Continua? Aham. Fecha parênteses, mais e é igual a x mais parênteses, y mais z. Eu falei implica ou eu vi errado? Implica? Aham. Parênteses x mais y. Fecha parênteses mais sz. É igual a x mais parênteses, y mais sz. Fecha parênteses. Algo mais? O Vim deveria me... Só o quê? Fechar o colchete, no caso, certo? Ok. Brigas tem? Tem muita briga. João Davi, tem muita briga aí para comprar. Vamos lá. Eu tenho uma briga que vai ser diferente com essas. Tu estava olhando no lugar errado para responder essa pergunta. Porque o lugar certo seria onde? O que significa passo indutivo? Ok, está muito para cima, justo. O passo indutivo é isso. Então, nesse momento, não tente adivinhar algo. Copia e cola essa coisa. Vamos tentar copiar e colar essa coisa. Opa. Então, o passo indutivo sempre é o seguinte. Para todo K, phi de K implica phi de sucessor de K. Se o K é legal, o sucessor de K é legal também. Para qualquer K. E agora é só pensar o que significa nesse contexto que a gente está, que um certo natural é legal. Olha o que significou que o zero é legal. Significou tudo isso. Tá? Então vamos lá. O que significa essa parte só? Como é? O K é legal, ok. Mas o que significa isso? Nesse contexto? Significa essa coisa, onde em vez de zero, eu tenho K. Certo? Então, poderia, para me ajudar talvez, você poderia falar, olha, eu já perguntei essa coisa lá, essa coisa aqui vai acabar sendo o phi de z, certo? E talvez valha a pena escrever isso. X mais y mais z igual x mais y mais z. Então, quem é o phi de zero? A coisa toda sublinhada azul, em vez de z, bota o zero. Quem é o phi de k? A coisa sublinhada azul, em vez de z, bota k. Então, como vai ficar depois de perceber tudo isso? Primeiramente, começamos errado aqui, porque não é para todo xy, é para todo k. Algo implica algo. Então, vamos respeitar esse para todo k aqui. Para todo k. E uma dica, já que vai ser assim coisa longa, deixa um espaço aqui e implica uma coisa longa. Então você já sabe que aqui vai ter uma coisa longa, implica uma coisa longa e vai fechar parênteses. Vamos lá, a primeira coisa longa é o quê? O phi de k. Quem é phi de k? João Davi, quer continuar? Fale, quem é phi de k? Para te ajudar, pronto, agora é visível. Não. Sim. Para todo K de novo? Eu tenho para todo K daqui, certo? Não, peraí, tu tá olhando no lugar errado. O phi de z, olha o que está sublinhado. Essa coisa aqui é o phi de z. Então, para responder quem é o phi de 42, vai ser toda essa coisa, em vez de z, 42. Agora você não tem 42, tem o k. Então, qual seria o phi de k aqui? Essa é uma parte importante aqui. Para toda xy, continuamos agora. Colchetinho. Vamos lá. X, mais K, Algo mais? Fecha o colchete. Toda essa coisa que você escreveu aqui, o quê? Phi de K só. Ainda tem caminho, tá? Vamos lá. Implica o quê? Continua. Muito bem.
Muito bem. É igual a x mais parênteses, y mais etc. Fecha parênteses pra gente. E agora faltou mais um colchete. Qual colchete? Esse aqui. Colchetão, isso. Ok? Justo o que aconteceu aqui? Se a gente não pensar, é mais fácil acertar aqui. Você vai fielmente substituir tudo, na verdade não tudo, o Z aqui por a coisa que você quer. Deixando o resto do jeito que está. Algum problema que tem aqui para todos os Y, aqui para todos os Y de novo? Não, porque são escopos diferentes. Esse X vai ligar esse cara, e vai ligar esse cara, esse Y vai ligar esse cara e esse cara aqui, e acabou. Esse X e esse Y nasceram aqui, morreram aqui. E esse X e Y aqui nasceram aqui, morreram aqui. Não tem... Tá? E agora, uma dica boa. É bom, como falei, sempre dar nomes para no teu coração descrever a situação. Então, essa situação é o K associa na direita com quaisquer inteiros. O K associa na terceira posição com quaisquer inteiros. E aqui é o quê? O sucessor de K associa na terceira posição com quaisquer inteiros. Se eu traduzir a maneira anterior que eu demonstrei isso, é diferente. A hipótese que tenho aqui sobre o K, ele é legal. Porque ele associa na posição terceira quando ele está em qual contexto? De somar o inteiro A, desculpa, não inteiro, NAT, todo esse tempo. O NAT A e o NAT B. Na posição terceira o K, se você tem o A e o B, ele associa. Beleza? E você quer saber que se ele faz isso, o sucessor dele também associa. Onde? Na terceira posição, com o NAT A e com o NAT B na primeira e segunda posição. Então, você tem algo aqui para trabalhar e deu certo. Mas aqui, tua hipótese indutiva é muito mais poderosa. Em vez de ser uma equação só, que antes era qual? A igual... desculpa, era antigamente essa equação. Você só tinha uma equação nos teus dados. Com essa maneira que eu estou tentando demonstrar isso, tem uma fábrica de equações, uma infinidade de equações. Uma para cada escolha minha, de quem? De XY. Porque a minha hipótese indutiva aqui é quem? É essa coisa toda. Antigamente minha hipótese indutiva era quem? Essa equaçãozinha aqui. Então, se em geral eu quero comprar essa briga com esse monstro que eu quero demonstrar, parece que essa maneira não é a melhor estratégia que tenho. Deu certo. Então, com essa hipótese, que é só uma equação, eu consegui de fato matar esse teorema. Num sentido, isso é bom, porque eu estou gastando menos tinta, consegui matar essa coisa só com uma equação, beleza. Mas vai ter teoremas que, se vocês tentam demonstrar dessa maneira, essa equação única não vai ser suficiente. Ela está falando para ti o quê? Que o K satisfaz essa equação só. O K é legalzinho. Enquanto essa está dizendo para ti que o K é legalzão. O K consegue associar na terceira posição em qualquer A e qualquer B que você quer, não apenas para esse A e esse B que você tem os dados. Então, uma pergunta seria, ok, então qual maneira vai ser, vou tentar primeiro. Faz sentido você começar com uma maneira, sei lá, simples? E se em algum momento você perceber que você precisa aparecer assim, por exemplo, vamos lá, estava tentando demonstrar algo, ferramenta errada aqui, um segundo, estava tentando demonstrar tudo isso rascunho, tá? Estava tentando demonstrar algo e no final das contas eu cheguei nessa expressão. A mais sucessor de B mais K. E agora quero continuar. O que eu posso fazer se eu estou na primeira versão? Eu posso aplicar um sucessor, talvez, lá, para fazer algo, ok? Mas, na maneira que eu estou nesse momento, eu posso fazer algo? É questão com o K. O K oferece algo para mim? Não, porque na primeira versão, eu só sei que ele associa, quando está na terceira posição, com quais NATs? O A e o B. E aqui quem é? O A e o sucessor de B. Então não me ajuda em nada. Mas se eu tivesse essa segunda versão, minha hipótese é o quê? É essa. Então, como poderia justificar a reescrita aqui? Desculpa, justificar essa? Como poderia justificar essa para passar para isso? Ai. Por favor, Luiz Felipe, alguém fala assim? Não, essa que estou tentando demonstrar, né? A ideia é, supondo que não consegui,
Eu estou num passo e quero passar daqui para cá. Sim? Não sei, por exemplo, vamos lá. Não seria hipótese indutiva agora. Por quê? Porque a hipótese indutiva não é uma equação. A hipótese indutiva deveria ser que isso é igual a isso. Mas a hipótese indutiva é o quê? Uma fábrica de equações. Então você precisa alimentar ela com dois bichinhos para ela te dar a equação que você quer. Com qual x e qual y seria a hipótese indutiva? O x seria igual a mais SB. Não. Porque, olha, você... Ah, peraí, desculpa. O A. Seria o A, sim. Agora está certo. Seria o A e o Y seria SB. o SB. Então, assim você conseguiu, de fato, trocar as parênteses. E olha que você poderia fazer isso para qualquer bichinho aqui. Qualquer bichinho aqui. O K é tão legal que ele consegue mexer essas parênteses para pegar a parêntese sem sequer precisar saber quem é esse cara lá. O K original, ele era legalzinho. Ele conseguia fazer isso apenas para dois inteiros, o A e o B especificamente. Ele poderia pegar essas duas e pegar aqui. Justo? A maioria dos teoremas que vocês vão ter já a partir de hoje para demonstrar, a primeira versão serve. Existem uns que vocês vão apanhar se tentar assim, não dá, e vocês vão precisar falar, opa, peraí, talvez eu abri essa indução cedo demais, e eu precisaria, na verdade, porque cedo demais significa o quê? Cada vez que você decapitou um para todo, ok? Você simplificou o teu alvo atual, mas também foi simplificada a tua hipótese indutiva. Então, significa um dado mais simples, ok? Então você poderia falar, peraí, então em vez de fazer essa indução no último minuto, porque eu vou ganhar uma equação só, eu vou já começar com a indução arrumando meus quantificadores aqui para botar o Z na frente, e agora toda essa coisa que eu vou ter para demonstrar, que cadê ela, a gente escreveu toda essa coisa aqui, não, essa era errada, né? Sim, toda essa coisa aqui, que era certa, que nem ficou na mesma página, o que isso é ruim. O passo indutivo vai ser esse, e olha, ele vai fornecer para mim um dado muito mais poderoso do que uma equação só. Ok? Sim, Cleiton. Isso seria meio que em prática a diferença entre indução fraca e forte? Não, nada a ver. A gente vai falar sobre indução forte nos inteiros, inclusive. Esqueça isso. Quem já ouviu esse termo pode esquecer por enquanto, a gente vai falar sobre isso. Então, alguma dúvida? Ok, falta agora falar como funcionaria a outro comando de indução que corresponde ao que vocês conhecem. Nesse caso, funciona exatamente como a abertura de casos que a gente fez na tentativa primeira que não deu certo. A única diferença é que se você tentar abrir casos indutivamente, dentro do caso aqui, você ia acabar ganhando uma extra hipótese sobre o C'. Você ia ganhar que o C' é legal. Aqui dentro do caso onde você precisa demonstrar que o sucessor de C' é legal, você ia ganhar a ideia que o C' é legal. Vamos ver isso na prática, como seria o comando. Então aqui vou falar por indução e vou escolher um certo NAT. Por indução. Na verdade, antes de chegar lá, quero chegar na regra que eu tinha aqui, porque esqueci de falar algo. Aqui parece que eu dei quantas regras? Uma? Ok. Eu dei uma infinidade de regras parametrizada por esse fizinho grego lá. Então, o rótulo dessa coisa aqui, eu escreveria assim. Indução parametrizado por um certo φ. Ok? Então, para qualquer propriedade, qual tipo de φ implícito aqui? Vamos lá? Alguém? Não é NAT? NAT nem prop. Tipo de φ é NAT para prop. Obrigado. O tipo de φ é NAT para prop. Então, a ideia, para qualquer coisa de tipo NAT para prop, você ganha essa regra. Então, quantas regras você descreve aqui? Uma infinidade de regras. Uma para cada predicado dos naturais. Certo? Tem NAT para prop, você tem uma indução para esse φ. Okay? Então, tecnicamente, quando eu falei aqui não tem argumento, você poderia falar tecnicamente aqui, você escolha qual φ. Mas se teu alvo tem essa forma, você não tem essencialmente a escolha. É a única coisa que casa lá. Okay? Voltando agora para a indução, quando você vai escolher um específico NAT, a gente vai escrever isso assim, por indução no.
E aqui, eu vou precisar escolher botar alguém na mesa. Qual é o tipo desse alguém? Vai ser um certo NAT. Então, isso significa que os meus dados deveriam fornecer esse N. Eu preciso escrever esse... É a mesma coisa que estou fazendo quando, sei lá, quando eu quero demonstrar uma existencial, que eu preciso fornecer esse testemunha. Aqui estou falando, é esse o natural que eu vou abrir indutivamente para continuar minha demonstração. E é parecido com abrir nesses dois casos, ok? Só que aqui vou aproveitar esse presente da indução, ok? Em vez de chamar eles de casos, na verdade vou começar a chamar eles de casos, e a gente vai procurar outro nome daqui a pouco. E agora eu vou escrever uma coisa meio estranha. Antes de continuar, essa coisa pegadinha legal, qual é o tipo disso? Mãos. Matheus? Nat cross nat para prop. Se fosse nat cross nat para prop, ok, tem duas pessoas. Quem vota lá, prop? N igual a 0. Muito bem. Quem acha que eu falei que é pegadinha porque de fato é pegadinha? Ok, é pegadinha. Essa não é uma prop, essa não é uma equação. Não poderia ser prop. Na verdade, até que nesse momento parece que poderia ser prop. O que está acontecendo aqui é um casamento de padrão. O padrão está na direita. Tá? E na esquerda é a expressão. Normalmente os padrões ficam na esquerda e na direita. Aqui estou falando o quê? Caso que esse NAT que eu escolhi consegue casar, desculpa pelo caso é casar, mas em português. Caso que o N casa com esse padrão, faça isso. Então seria mais justo, mas ninguém faz isso. Vocês vão ver assim, só comigo aqui, entre nós. Escrever aqui 2 pontinhos. Na direita. O que está acontecendo na direita é um padrão que eu estou tentando casar a coisa que eu botei na esquerda com esse padrão. Quando é que vai casar essa expressão aqui com o 0? Apenas se o NAT é o próprio 0. O 0 não tem parâmetros. Eu sou o 0. A expressão é um constante lá. O outro é mais interessante. Porque outro eu posso escrever aqui. Assim. E agora talvez vou apreciar o fato que estou botando essas duas linhas aqui na parte direita. Normalmente, quando você escreve esse tipo de expressões, aqui coisas vão ganhar significado. Aqui são as coisas que vão acabar obtendo um significado a partir do que está na direita. Mas aqui é o contrário. O N aqui já é um NAT. Eu já tenho N na minha mesa. Quem não existe ainda é o N'. Então aqui, na verdade, esse cara aqui é um padrão que casa com quais NATs? Qualquer NAT que é sucessor de alguém. E qual é o casamento que acontece? Esse alguém vai acabar ganhando um novo nome. Qual é o nome dele? Não esse N? Não esse N', porque estou procurando quem é o cara que vai casar. Vamos lá. O padrão que tem aqui é sucessor de alguém, certo? E estou falando que o N casou com isso. Então o N' vai acabar sendo efetivamente o predecessor de N. Faz sentido isso? Ok, então o padrão vai casar apenas se o N tem essa forma, sucessor de algo, e esse algo, a partir de agora, vai ser chamado N'. Por isso estou botando os 2 pontinhos à direita. Normalmente, você não vai ver isso em lugar nenhum, normalmente vão ver só isso, mas provavelmente a pessoa que escreveu isso nem percebeu que isso é um casamento de padrões, não uma prop, não uma equação. Então, segundo, isso significa também que aqui dentro, então, eu tenho um novo bichinho. Qual é o novo dado que eu tenho aqui? O N eu já tinha, certo? Para fazer indução no N, significa que nos meus dados eu tinha já o N. Os meus dados serão assim. A pergunta é, o que mais tenho aqui dentro? Nada mais. Eu vou considerar que o silêncio significou isso. E aqui o que mais tenho aqui dentro? Mesmo silêncio não. Aqui tenho 2 coisas mais. Sim, Enzo. O N', que tipo de coisa?
Qual o tipo do N'? NAT. Muito bem. Mas eu tenho algo mais. Porque se eu tivesse só com isso, seria a mesma coisa de abrir os casos olhando qual construtor. Mas toda essa ideia é que dentro desse caso, eu tenho o quê? Uma informação sobre o N', que ele é legal. Então aqui tenho também o φ do N'. É muito provável que eu não vou precisar ganhar continuar aqui tendo acesso no N. Inclusive, necessidade não vou ter nunca, porque dentro aqui, se eu quero falar algo sobre o N, eu já tenho uma maneira para referir a ele, o sucessor do N'. Exatamente por esse motivo, quando você não precisa ter acesso no N, você pode fazer essa coisa aqui. Sabendo que essa não é uma equação, isso faz sentido. Se fosse equação, isso não seria satisfeito nunca. Nenhum natural N é igual ao seu próprio sucessor. Entendendo que isso é um casamento padrão, você está falando aqui, tente casar teu natural N com qual padrão? Com o padrão sucessor de N. Então, nesse caso, você vai perder aqui dentro acesso a esse cara imediato, mas se você precisar referir ao original NAT, você ainda tem o nome sucessor de N. Justo? Então, esse caso aqui, na verdade, faz mais sentido, e no Lean 4 isso corresponde melhor na maneira que eu vou escrever, é como se a instrução que você está dando, o comando que você está dando isso, é o seguinte: case, o imperativo do verbo casar, case S natural com, vamos ver os padrões. Primeiro padrão esse, segundo padrão esse aqui. Dentro dos padrões recursivos de verdade, que tem parâmetros aqui de NAT, qualquer coisa que vai aparecer aqui de NAT, a gente lembra, o sucessor só pode ser culpado se ele receber uma coisa legal e construir uma coisa legal. Então aqui dentro, os argumentos que aparecem aqui do meu construtor que são do tipo NAT, eu posso considerar que são legais. Ok? Então isso, eu vou escrever só a outra maneira para escrever isso também, seria match. Match ou case são usadas em linguagem de programação quando você quer pegar algo que pode ter várias formas e analisar todas as possíveis formas. Então você está tentando matchear, casar o N, match o NAT N, com esse bichinho com esses padrões, with. E agora aqui você vai acabar escrevendo todos os possíveis padrões. Você poderia escrever, se ele conseguir casar com isso, então faça essas coisas. E se uma outra setinha aqui, isso não implica, sei lá, vou usar assim. E se ele casar com esse padrão, sucessor de alguém, não sei quem, vou usar N' só para não perder acesso ao meu N original. Blá, blá, blá. Só que aqui dentro eu tenho o presente da recursão ou da indução que está falando que o N' é legal. Justo as duas maneiras? Qual seria melhor? Façam o que vocês preferem. As duas comandos são... se eu te dar só um comando, não é que você vai achar um teorema que você conseguiria só com o outro e vice-versa. Então não é questão de um consegue demonstrar mais coisas que o outro. Antes de solicitar dúvidas de vocês, eu quero botar na mesa essa comparação entre recursão e indução. Costumamos falar defino por recursão, demonstro por indução. Informalmente, cada vez que você quer definir algo, você acaba na tua definição falando 3 pontinhos, tipo, e por aí vai. Se você quer de fato compilar isso, de fato ser uma definição que presta, você precisa fazer recursão. E cada vez que você quer demonstrar algo, falar e por aí vai, esses 3 pontinhos de demonstração não servem, aí seria você está demonstrando por indução. O slogan assim original das antigas era isso. Mas vamos dizer que eu quero demonstrar um teorema que tem essa forma de fato. Para todo N de tipo NAT, φ de N. Ok? Quero demonstrar isso.
espero que, especialmente vocês que estão sendo treinados durante essa disciplina em apreciar o jeito computacional de matemática, no final das contas, eu sendo programador, basta conseguir definir uma função de naturais. Você me dê qualquer natural, você vai me dar o 42, eu vou devolver para você o quê? Uma demonstração que o 42 é legal. Se eu conseguir definir uma função que recebendo qualquer natural, ela escreve uma demonstraçãozinha e devolva para você a demonstração do teu natural, que ele é legal, eu espero que concordamos que é conseguir demonstrar que todos os naturais são legais. Eu criei até um programa que recebe o natural e ele fornece uma demonstração customizada para teu natural, que ele é legal. Faz sentido essa ideia, ver isso como função? Então, se eu quisesse definir essa função, vamos chamar ela, sei lá, de fzinha. Eu ia definir ela recursivamente. Quero definir ela para qualquer natural. Então, ela vai receber, sei lá, naturais. Ela vai devolver demonstrações, uma demonstração que o natural que recebeu é legal. Ok? Vou apagar o tipo dela para não complicar agora. Mas se eu definir ela recursivamente, o que eu preciso escrever aqui? Sim, Enzo? Você poderia pegar o natural, aí, por exemplo, seria o natural 8. Não, é o 0. Tá. Peraí um segundo. O que eu quero definir, então, um programa barra uma função que, recebendo qualquer natural, ela vai retornar uma demonstração que está demonstrando que o natural que recebeu é legal. Sim? Continua. Se for pro que a gente vinha trabalhando até agora, o 0 por definição ele é Peraí, porque você está esquecendo essa parte aqui. A ideia, o desafio é demonstrar que todos os naturais têm uma propriedade, que eu deixei o nome dela phi, certo? Não quero focar numa específica propriedade. Seria uma demonstração de phi de zero. Demonstração de phi de zero. Briga sobre essa resposta? Não. Tá. Aqui escreveria o quê? Uma demonstração de phi de zero. E o caso recursivo seria, se por acaso, o sucessor de n. Qual o teu presente de recursão aqui? Você recebendo um sucessor de n, você precisa devolver o quê? Uma demonstração do sucessor de n. Mas você tem o direito de chamar essa função em quem? Em n. Aplicar essa função no n. Esse é o presente da recursão. Como que chama o presente da recursão nesse contexto? Hipótese indutiva, certo? Aqui, eu preciso descrever uma demonstração de phi de sucessor de n, obviamente, tendo acesso, ao quê? Ao phi de n. Desculpa, f de n. Mas o que é o f de n? Muita bagunça aqui. O que é f de n? Uma demonstração? Isso. Então, espero que com esse papo aqui acaba sendo ainda mais óbvio que, na verdade, não é outra coisa indução, é outra coisa recursão. Indução e recursão é a mesma coisa, certo? Quando você começa a apreciar esse lado computacional. Em vez de falar, vou demonstrar isso, eu vou falar, vou construir um programa, vou definir uma função recursivamente, onde no zero ela vai devolver para você uma demonstração que o zero é legal, e dado qualquer sucessor de n, vai devolver uma demonstração que o sucessor de n é legal. Eu vou definir ela recursivamente. Chegou a hora do clicker.